Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui iniciando mais uma escola bíblica dominical e que Deus esteja abençoando a sua vida, sua família e seus filhos, netos. Que Deus esteja abençoando a todos, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 18. Salmo 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 da Palavra de Deus. Esse salmo é um salmo que nos fala muito ao coração com relação a essa confiança que nós devemos depositar no nosso Deus. Salmo 18, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ler esse salmo nessa hora. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Nós, com muita alegria no coração, lemos esse salmo que já no primeiro verso vai falar: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Vai falar desse refúgio seguro que é o nosso Deus. Se de fato esse refúgio é seguro para você, se de fato esse Senhor que a gente acabou de ler aqui é o seu Deus, olha Ele junto comigo, nós vamos orar. Vamos colocar a vida de pessoas queridas diante do altar de Deus. E vamos agradecer por vidas, por famílias nessa hora. Nós, durante essa semana, estamos comemorando o aniversário da Beatriz Coimbra, da Jamile, do João Manuel, do Gustavo Ribeiro, e nossas famílias de oração, a família da Dona Zilda e a família do presbítero Adenilson. Esteja comigo orando, colocando essas famílias também diante do nosso Deus, nesse momento de escola bíblica dominical. Vamos orar e falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, Pai. Queremos bendizer e adorar o teu santo nome na beleza da tua santidade, porque tu és um Deus santo, 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 Pai. E nós somos tão pequeninos diante da tua glória, da tua magnitude, do teu poder, Pai, que nós ficamos constrangidos de entrar diante da tua presença. Nós só fazemos isso por misericórdia e por amor ao teu santo nome. Pai eterno, nós somos gratos a ti. E que o Senhor possa, de fato, em nome de Jesus, nos abençoar nessa hora. Pai eterno, em nome de Jesus, colocamos também vidas de pessoas queridas em tuas mãos. Queremos colocar a vida da Beatriz, da Jamile, do João Manuel e do Gustavo diante de ti, Pai. Eles que estão completando mais um ano de vida. E em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, prolonga os anos de vida dos teus filhos. E que eles possam ter novas experiências do Senhor na vida deles. E que de fato eles andem nos teus caminhos, em nome de Jesus. Pai eterno, também colocamos as famílias de oração, a família da Dona Zilda no teu altar. Abençoe todos os filhos, netos, Senhor. Abençoe a saúde da Dona Zilda. Que em nome de Jesus ela possa sempre ser fiel a ti como ela já tem sido. E Pai eterno, que a tua boa mão possa livrar de todo mal. Abençoe também a família do presbítero Adenilson, seu casamento, seus filhos. Pai eterno, dê discernimento a cada um deles. Dê, Pai eterno, em nome de Jesus, que ele possa ser próspero na sua empresa. Pai eterno, que ele tenha um sustento diário para a família. E Pai eterno, que ele continue sendo esse homem fiel e segundo a tua vontade. Abençoe a família também do presbítero Adenilson, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão.
caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Queridos, a gente vai estar aprendendo hoje um pouco mais da Palavra de Deus com o presbítero Jadir. O presbítero Jadir vai estar nos trazendo essa meditação na Palavra do nosso Deus. Então fique atento, lembrando que os nossos cultos hoje, 9 horas da manhã, todo domingo às 9 horas da manhã, domingo à noite às 19 horas e na quarta-feira às 19h30. Lembrando também que nós temos a nossa live na terça-feira. Então fique atento aí às redes sociais da igreja, onde a gente está divulgando as nossas atividades juntamente com o Facebook e outras coisas mais. Então fique atento a tudo isso e que nós possamos aprender com o presbítero Jadir nessa hora. Vamos à nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe
o nosso domingo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus com o presbítero Jadir. Que a graça maravilhosa do nosso Deus esteja com todos nós. É uma alegria, mais uma vez, podermos compartilhar a palavra do Senhor. E nessa oportunidade nós queremos falar sobre a família projeto divino. Vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Clamamos, Senhor, que esteja nos abençoando nesses minutos, que aqui vamos meditar na Tua santa palavra. Senhor, fale ao meu coração, fale ao coração de cada um dos nossos irmãos. Pela graça maravilhosa do Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos que abrem as suas Bíblias. Nós vamos fazer a leitura no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo de número 2, do versos 4 ao verso 25. Gênesis, capítulo 2, versos 4 a 25. Convido os irmãos aí nos seus lares que abrem as suas Bíblias e estejam lendo também de voz audível, para que você possa ouvir também a sua voz lendo a palavra de Deus. Diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, porque se encontra lá o de bélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem lhe desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu.
tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhava. Amém. Meus queridos irmãos, em Gênesis, no primeiro capítulo, nós vamos ver o projeto da criação de Deus. Deus criando o universo. Deus cria os céus, a terra e tudo que nele há. Deus cria de uma forma organizada, com sabedoria e muito poder. Então, todo o primeiro capítulo de Gênesis vai falando detalhadamente sobre a criação de Deus, como Deus criou as coisas. Nós vemos que Deus criou a luz, nós vimos que Deus criou o firmamento das águas, separando águas de terra, então ficou a terra e os mares, também o firmamento dos céus, onde Deus colocou os luzeiros, os grandes luminares, né, incontáveis, tudo de uma forma organizada. Deus foi criando. Na terra, Deus criou as relvas, as ervas, as árvores frutíferas, as aves, os animais de várias espécies. Deus criou os peixes, os animais marinhos. Então, Deus foi criando e se alegrando com a sua criação. Cada criação, ele expressava a sua alegria, a sua felicidade de estar criando algo bom. E ele falava que tudo era muito bom. E a Bíblia fala então que depois de Deus ter criado todas as coisas, então Deus criou o homem e criou a mulher. E a Bíblia diz que Deus ficou feliz com a sua criação e abençoou a sua criação. Então, nós fomos criados por Deus. Logo, Deus criou homem e mulher. Então, foi Deus que criou a família. Então, nós somos felizes por saber que nós somos planejados por Deus, nós somos criados por Deus. E depois que Deus tinha criado o universo, quando tudo estava em ordem, Deus, com muita sabedoria, fez todas as coisas. Então, ele criou o homem. Então, nós queremos pensar um pouquinho sobre essa criação, desse capítulo que nós lemos, desses versos que nós lemos. Fica muito claro no verso 7, né? Não há nenhuma sombra de dúvida que o homem foi criado por Deus. O verso 7 do capítulo 2 que nós lemos diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa maravilhosa sabermos que nós somos criados pelas mãos poderosas do nosso Deus. A partir do verso 8 até o verso 14, nós vamos ver então que Deus, ali diz assim, começa dizendo que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Nós vamos ver então que Deus aqui, ele preparou um ambiente adequado para ali colocar
o homem que ele havia criado. Esse jardim, com certeza, era um lugar delicioso, um lugar prazeroso. Deus criou um lugar, um bom ambiente para o homem e a sua criação, aquele que ele fez semelhante a ele, como a palavra diz. Vimos ainda no versículo de número 15, que Deus, então, ele colocou o homem lá, concedendo-lhe trabalho. Diz assim o verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então nós vemos o cuidado de Deus para com o homem, colocando ele num ambiente adequado, delicioso, prazeroso, e o homem pode também fazer algo, ter atividades. E aqui diz então que Deus colocou o homem lá com o propósito de cultivar e guardar lá o jardim que Deus lhe tinha feito com esse propósito. Então nós vemos que Deus, foi ele que concedeu ao homem o privilégio do trabalho, a bênção do trabalho foi também criado por Deus. Depois nós vemos no versículo 16 e 17 que Deus dá uma ordem a esse homem que ele colocou lá. Na verdade, ele dá instrução a esse homem, ele dá direção, isso importa, não deixa o homem lá fazendo o que bem entendia. Deus sempre ele instrui as suas criaturas. Deus, nós hoje podemos sermos alegres, porque nós temos instruções do nosso Deus. Deus deixou, hoje nós temos a Bíblia toda para nos instruir como é que nós devemos viver. Sempre a instrução é algo que Deus providenciou para os seus filhos. E nós vemos aqui, lá já no início, no jardim, então o verso 16 diz assim, e o 17: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vemos Deus maravilhosamente instruindo o homem que ele havia criado para que o homem não morresse, para que o homem fosse feliz. Depois nós vemos que Deus encarregou o homem de dar nomes aos animais, sendo Deus deixando o homem participar na obra da criação, nominando os animais. O verso 19 e 20 vai dizer isso, né, que o homem foi o que colocou o nome dos animais. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E Deus, então, deu esse privilégio, Deus capacitou Adão para que ele pudesse dar nome a todos os animais que Deus havia criado. Então nós vemos como Deus é maravilhoso, criando o homem, preparando um lugar adequado para ele residir, dando-lhe trabalho, dando instruções, dando-lhe o privilégio de nominar os animais. E finalmente nós vemos então também Deus fazendo algo maravilhoso, providenciando para Adão uma esposa. Antes mesmo de Adão ter dado nome aos animais, Deus
já declara lá no versículo 18 que faria uma esposa para Adão. Diz assim o verso 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós vemos aqui Deus já planejando que faria uma esposa para Adão. E aí nós vamos ver dos versos 21 ao 24, então, Deus criando Eva, Deus então formando uma esposa para Adão, para que lhe fosse alguém que lhe fosse idônea, né, que o complementasse. Então nós vemos Deus é um Deus abençoador, que quer o prazer das suas criaturas. Ele então cria, ele faz uma esposa para Adão que estava só. Deus viu e disse que não era bom que o homem estivesse só. Adão então era solitário, aliás, pois não se achava ali uma auxiliadora que fosse idônea, e Deus, observando então essa falta de uma companheira, Deus então providenciou, e a Bíblia diz então que Deus fez Adão dormir e tirou uma costela de Adão, e dessa costela ele formou Eva, e ele trouxe então, ele apresentou, né, Eva para Adão. E nós vemos então Adão de uma forma entusiasmada, né, criemos assim, e ele então faz aquela declaração: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamará varoa. Creio eu que ele, nesse primeiro encontro com Eva, com certeza ele estava entusiasmado, e essa declaração que ele faz aqui mostra a sua satisfação em Deus, pela a bondade de Deus de ter criado alguém que fosse companheira, que agora ele tinha alguém para compartilhar. E a Bíblia fala mesmo que a esposa é algo excelente, né? Se nós lermos lá em Provérbios 31, lá fala de uma mulher, e que a mulher é virtuosa, e que é uma bênção de Deus para a vida de homem. Então nós vemos aí, meus queridos irmãos, nesse capítulo 2, a formação então da primeira família, Adão e Eva. Deus criou esse casal, e nós vamos ver mais para frente que Deus criou com propósito, e Deus os abençoou, e os alegrou, e agora então começa a família através desse primeiro casal, Adão e Eva, ambos criados por Deus. Queremos então, meus irmãos, ver o que nós aprendemos com esse ensino, com essa narrativa, com essa bênção que Deus deixou escrito para nós, para que nós pudéssemos entender que Deus criou todas as coisas, e criou tudo bom. Ele declarava que tudo era bom, e ele criou o homem para viver no mundo bom. Esse era o propósito de Deus. Vamos ver então algumas coisas que podemos aprender com essa leitura. Nós vimos aí que o sexo masculino e feminino procedem ao padrão criador de Deus. Então, nós vemos em Gênesis 1:27, primeiro capítulo, dizendo: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então nós vemos aqui que Deus criou o homem e criou também a mulher. Queremos destacar aqui 3 afirmações deste versículo aqui, o versículo 27, primeiro capítulo.
essa criação de Deus, homem e mulher. Primeiro, então, uma afirmação, uma verdade que devemos destacar aqui, é que homem e mulher foram criados igualmente por Deus. Viemos a existir em razão de um ato criador divino. Embora podemos dizer assim que a matéria-prima foi diferente, pois lá diz que da pó da terra Deus criou o Adão, e depois a Eva já foi criada da costela de Adão, mas ambos, o homem e a mulher, foram ambos criados por o mesmo Deus, um único Deus. Podemos ver também que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Diz assim, ambos recebem então as mesmas características da personalidade humana. Assim, um e o outro possuem a mesma dignidade. Ambos foram criados à imagem de Deus. O que será ser criado à imagem de Deus? O que significa? Significa que nós somos, o homem foi criado parecido com Deus, né? Somos criaturas pessoais, racionais, criativas, somos e também morais. É certo, meus queridos, que o pecado ele distorcia, né, a imagem de Deus. Lamentavelmente o homem pecou e então essa imagem foi distorcida. Mas também nós podemos nos alegrar porque em Cristo Jesus nós somos restaurados, né? Nós mais uma vez então podemos ser a imagem de Deus. É Deus que coloca, por exemplo, a bondade em nós, e através de Cristo é que nós podemos exercer essa bondade, que é uma das características de nosso Deus, entre tantas outras. Então nós vemos, meus queridos, que a família, de fato, é um projeto de Deus, e Deus criou então uma mulher para um homem. Nós vemos ainda destacar aqui uma outra afirmação, além de ser o homem e mulher igualmente criado por Deus, homem e mulher criado à imagem de Deus, nós vemos também que homem e mulher fomos criados, foi criado homens e mulher. Homem e mulher fomos criados. Há uma diferença aí de sexualidade, porque o Criador fez homem e mulher. Então o aspecto complementar da união do homem com a mulher reside, né, nessa desigualdade. O homem então é diferente da mulher, é por isso então que eles se complementam. E nós podemos então aqui destacar também duas verdades bíblicas aqui. Quando a Escritura deixa clara que Deus criou homem distintamente e mulher distintamente para viverem junto, para tornar-se uma só carne. E nós aprendemos aqui, devemos destacar duas verdades bíblicas aqui. Primeiro, que o casamento ele é heterossexual. Somente duas pessoas de sexo diferentes, né? Macho e fêmea, então, pode contrair o matrimônio. É muito claro, então, a palavra do Senhor. Nós vemos Gênesis 2:24, né, que diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então o Criador fez a mulher distinta do homem para que ambos juntos pudessem realizar o que ele determinou. Então a Bíblia é muito clara nesse assunto, é que o casamento é
só pode ser heterossexual. Uma união homossexual é algo absurdo, é pecaminoso e foge então dos padrões de naturalidade e moralidade estabelecida por nosso Deus. Uma outra verdade é que nós aprendemos também que, além de ser o casamento heterossexual, também o casamento é monogâmico. Nós vemos lá em Gênesis 2:22, nós vemos que Deus entregou uma mulher para Adão. Era a costela, que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, ele trouxe apenas uma mulher. Nós vimos aqui a ordem divina para casamento, então foi deixa o homem, pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Então a união matrimonial deve ser um laço exclusivo e permanente. Um homem se une com uma mulher. Então nós vemos a palavra do Senhor, ela nos instrui, nos ensina, não há como ter dúvida, embora os nossos dias, os conceitos, os ensinamentos tenham sido diferentes, mas a palavra do Senhor continua, ela não muda, e nós aprendemos então essas lições preciosas, esses ensinos preciosos a respeito da formação da família. Deus projetou e Deus aconselhou, e nós podemos viver então de uma forma feliz, prazerosa. Quando nós constituímos uma família, nós temos as bênçãos de Deus. Quando nós aprendemos e praticamos como a palavra do Senhor nos ensina. Nós vamos ver também que então o casamento é para que tem propósito, outros propósitos, Nós vamos ver os propósitos de Deus para a família, um homem e uma mulher juntos. Então é assim que começa uma família, Foi assim que começou lá no jardim. Deus criou Adão, depois criou Eva, formando então a primeira família, e então Deus foi assim que começou a família, com um homem e com uma mulher. Então juntos podem cumprir o propósito de Deus para essa instituição, o casamento. E nós vemos que após Deus ter juntado o homem e a mulher, nós vemos então Deus abençoando essa união, Após ter juntado, Deus os abençoou e lhes deu a ordem para a procriação e para exercer domínio sobre os animais. Isso está lá em Gênesis 1:28. Então nós podemos descobrir lá em Gênesis 1:28 três propósitos então para o matrimônio e consequentemente para a família. O primeiro propósito, meus queridos irmãos, é o de companheirismo. O homem não foi feito para viver sozinho, conforme Gênesis 2:18, onde diz: não é bom que o homem esteja só. Deus sabe de todas as coisas. Deus antecipadamente sabia que para o homem ser devidamente feliz, ele precisava de uma companheira. O homem precisa de companheirismo. Quando um homem e uma mulher maduros e responsáveis se unem em matrimônio, a solidão de ambos se transforma em comunhão. Então, as Escrituras, isso ela afirma, Gênesis 2:24, as Escrituras afirmam que serão os dois uma só carne. Companheirismo. O casamento é a base da comunhão de espírito e de corpo, que pode quebrar o isolamento ao qual o homem estava confinado. Quando Adão deu nome aos animais,
Lá todos os animais tinham macho e fêmea. E então Deus criou assim, com um propósito também de procriação. Então os animais também Deus criou assim. Deus criou também o homem com esse propósito. A multiplicação da raça humana também é um propósito divino para a família. E nós vimos que Deus usa o homem também para o seu propósito. O propósito de Deus era encher a terra, e ele disse então para Adão e Eva que eles tivessem filhos, que se multiplicassem, não precisava de ter pressa, o homem não precisava de ter várias mulheres. Deus tem paciência, né? O tempo de Deus para todas as coisas. Então, esse propósito da criação. Mas é bom entender não que a geração inclui a formação também dos filhos gerados, né? A fim de que eles sejam uma bênção para as demais gerações. Quando Deus deu aos seres humanos a capacidade de gerar filhos, tornou-os participantes da sua criação. Então a família é o ambiente adequado, né, para que a geração, a formação e a personalidade dos filhos que vierem a nascer. Os filhos é bênção de Deus, porém os casais precisam estar amadurecidos, preparados para que eles venham ao mundo e seja devidamente instruído conforme o propósito de Deus. Um terceiro propósito também que nós vemos de Deus na formação da família é a preservação. Essa preservação aqui está referindo à conservação dos mais sagrados valores humanos, né? A família tem se encarregado da tarefa de preservar os valores espirituais, os valores éticos, os valores morais, os valores culturais. Apesar de ser imperfeita, ela ainda é um sustentáculo desse conceito. Nós vemos lá no início da Bíblia, quando Deus estava instruindo o povo lá que ia para a terra prometida, para Canaã, como deveria os pais ensinarem a vontade de Deus para os seus filhos. Constantemente os valores espirituais eram passados, e durante Deus ela foi preservada verbalmente, passando de geração em geração. A palavra de Deus, como nós temos hoje, o privilégio de ter os ensinamentos de Deus desde o início até hoje, e ainda fala do futuro, mas nem sempre foi assim, né? Durante muitos anos, a palavra de Deus era falada a alguém, e esse alguém transmitia a outros, e foi passando de geração em geração. Não tinha tudo escrito como nós temos hoje. Então, a família foi muito importante, foi e é muito importante para a preservação dos valores espirituais, éticos, morais, culturais, tudo debaixo da graça de Deus. Meus queridos irmãos, fica, né, cada dia mais difícil encontrar nos nossos dias famílias saudáveis, né? Geralmente elas estão desmoronadas. Será que Deus cometeu algum erro no seu projeto de criar família? Claro que não. Nós temos certeza que Deus não errou no seu projeto.
Deus fez tudo perfeitamente, Ele viu que era tudo muito bom, Ele instruiu a família, Ele ensinou como deveria comportar, como deveria servir ao seu Deus. Infelizmente, com o pecado, o homem se tornou imperfeito e vive muitas vezes sob o domínio do pecado ou sob a influência, do pecado, faz com que as famílias de hoje não estejam saudáveis. Mas nós temos, como cristãos, tomar cuidado para a gente escapar das formas, dos conceitos mundanos para a família, devemos esforçar para fazer prevalecer a vontade de Deus que está revelada na palavra do Senhor. Nós temos todas as orientações, então, ainda que sejamos imperfeitos, é possível termos uma família saudável, uma família que cumpre o propósito de Deus. E Deus tem muitos propósitos para a sua família hoje. Tem que estar sempre consciente de que foi Deus que criou a família. E Ele criou porque a família é importante para o convívio familiar. Não há instituição que substitui a família no processo de socialização de cada indivíduo. As instituições podem até ajudar, mas é Deus que nos ensina e é Deus que instrui a família, criou a família, é o melhor ambiente para que as pessoas possam viver. E a família é abençoada por Deus. Meus queridos irmãos, reflita. Diz, a nossa família é a única e Deus espera que trabalhemos dentro dela para mudar a situação para melhor, Façamos isso com a ajuda de Deus e com a bênção de Deus. Deus ama a família, Deus tem projeto para a nossa família, ainda que nós tenhamos dificuldades na nossa família, ela é nossa família, devemos lutar por ela, devemos clamar por elas, devemos colocá-las nas mãos do Senhor. E com certeza Deus tem prazer em nos abençoar a sua família, que é projeto dele. E principalmente se você busca as orientações na palavra do Senhor, com certeza você vai achar instruções para a sua família. Ainda que você tenha vivido dias difíceis, clame ao Senhor, busque ao Senhor e Ele vai abençoar a sua família, porque a família foi projetada por Deus e Deus projetou de forma correta e deixou as instruções para que nós possamos viver felizes com as nossas famílias. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe a sua família, que Deus cuide da sua família. Querido Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque a Tua palavra deixa claro que o Senhor que nos criou, e o Senhor nos formou em família, e o Senhor tem prazer em abençoar a família. Que o Senhor cuide das nossas famílias, cuida das famílias de todos os nossos irmãos. Se algum dos nossos irmãos estiverem vivendo em dificuldade, com lutas nos seus lares, nas suas famílias, que o Senhor possa ter misericórdia, o Senhor possa restabelecer a alegria, a harmonia, o prazer, que o Senhor esteja abençoando a todos os nossos irmãos pela Tua maravilhosa graça, no santo nome de Jesus. Amém.